Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui mais uma vez para dividir uma palavra com vocês, a palavra do Senhor. Espero que vocês estejam bem. E lembrando aí a todos que estão ao vivo pelo Facebook e vão estar assistindo aí depois pelo Instagram e também pelo meu canal, no YouTube, Estênio Jesus Cristo é o Senhor, ou Estênio Capoeira sou eu. Hoje eu quero dar continuidade aí à nossa palavra, a nossa mensagem de hoje, que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Eu estou vindo aí fazendo uma sequência, pegando um livro só, para que a gente possa ter um entendimento melhor, para que a gente possa pensar melhor nas coisas de Deus. Então na pregação passada nós falamos aí sobre o poder ali que nos edifica, que nos transforma, que nos edifica para que a gente venha dar fruto. E olha que sequência interessante, Para que a gente venha dar fruto, quem faz isso em nós é o Espírito Santo, Em João 15, Jesus diz que sem Ele nada a gente pode fazer. Então quem vai fazer na nossa vida, quem vai nos frutificar é o próprio Espírito Santo. Então é Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos dar a capacidade de dar frutos nele, Não é por mim mesmo, é Ele que faz. E isso é interessante, que eu tenho como tema hoje, então, uma sequência do Atos dos Apóstolos capítulo 4, o poder de Deus que nos salva, e nos capacita em tudo, nos encorajando pelo Espírito Santo, ok? Então o poder de Deus, que vem pelo Espírito Santo, ele tem como uma função, o Espírito Santo tem como uma função, através de Jesus Cristo, primeiramente, nos salvar, nos dar a vida eterna. Mas não é só isso nessa terra. Ele vai nos salvar, mas também vai nos capacitar em tudo, para que a gente venha ser aprimorado, santificado, separado, para que a gente venha também, através da nossa vida, alcançar outras pessoas, Então, Deus ele vai nos capacitar, e Ele vai nos capacitar em tudo. Através da sua palavra, o Espírito Santo vai nos enchendo, vai nos guiando. Então o Espírito Santo é que faz isso. Nós falamos lá no começo de Atos dos Apóstolos que foi o Espírito Santo que deu poder, às pessoas ali. Então é o Espírito Santo que nos dá poder para fazer todas as coisas em Cristo. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso de novo, falar um pouco mais sobre este poder que nos capacita. Então, se você dentro da sua vida você se sente em uma das áreas incapacitado, sem discernimento, sem coragem, Ele nos encoraja, o Espírito Santo ele nos encoraja. Lógico que eu estou falando aqui com os irmãos e com as irmãs, com pessoas que verdadeiramente, em Cristo encontraram uma vida de verdade, uma vida onde Ele verdadeiramente é Senhor e Salvador da sua vida. Inclusive nós vamos começar a ler a partir desse versículo para que você entenda. O Espírito Santo, Ele só pode me capacitar, Ele só pode preencher a minha vida, Ele só pode me dar autoridade, Ele só pode me encorajar se eu entendo que Jesus é o Salvador. E a partir desse momento eu me dedico, entrego a minha vida na mão de Jesus. Então, eu creio em Deus, eu conheço Jesus, mas é da boca para fora, então esse poder não vai me transformar, ok? É um relacionamento sincero. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 12, olha o que Pedro vai dizer. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro, ok? Nome dado a homens pelo qual devemos ser salvos. Vou ler de novo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, na terra, nenhum outro nome dado a homens pelo qual devemos ser salvos. Quem nos salva?
O poder e o nome de Jesus Cristo. Quando diz o nome, é a pessoa de Jesus Cristo, né? A ideia do nome, principalmente nessa cultura aqui, é a ideia de representar alguém, ok? A gente vê nos antigos aí, né, nos nossos pais, avós, pode ver que o nome era algo importante, né? Você pega uma pessoa antiga aí, os nossos pais, eles você podia fazer tudo, mas o nome era algo importante, porque o nome representa alguém. Então a ideia do nome não é só eu conheço Jesus, em nome de Jesus. Não é assim. É o nome, é você entender quem ele é. O nome aqui representa o quê? Ele, Senhor, Filho de Deus, né? Filho de Deus que veio ao mundo, que foi entregue, que foi crucificado. Você vai ver isso no texto, a gente vai ver sobre isso. Então, primeiramente, o poder do Espírito Santo para nos transformar, eu preciso entender que eu preciso estar debaixo da autoridade, do senhorio de Jesus Cristo, ok? E de verdade, é entender que ele é Filho de Deus, é entender que não há outro se não for ele, que não há o caminho A, o caminho B, o padre, o pastor, a entidade, não há, é Jesus, ok? É Jesus Cristo. Então esse é o fundamento primeiro para que esse poder do Espírito Santo me capacite em tudo, né? E eu possa aí dar frutos através do Espírito Santo. Olha que interessante. Então ele diz assim, ó, a Bíblia vai dizer logo no capítulo 1, né, que João e Pedro estavam ali pregando o Evangelho. Que Evangelho? Olha lá, como que precisa ser verdadeiramente firmado em Jesus. Ensinando e proclamando a ressurreição de Jesus. Então, qual era o Evangelho que estava sendo pregado ali no templo? Que Jesus era o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou, ok? Ressuscitou, mostrando que ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, que nós devemos seguir somente a ele, né? Todas as coisas que nós temos que fazer seguindo os parâmetros de Jesus. Então não é por exemplo, Jesus fala uma coisa, seu pastor fala outra, tá fora, né? Jesus fala uma coisa, a religião que você pratica fala outra. Então, nessa maneira, seguindo dessa maneira, o Espírito Santo, ele não vai trabalhar na sua vida, porque de maneira nenhuma você verdadeiramente está acreditando em Jesus. Confiar em alguém, que é a palavra fé, confiar significa dar crédito ao que aquela pessoa fala. Então, por exemplo, se eu confio num pai, se eu confio no meu irmão, então o que ele fala, eu dou crédito. Essa é a ideia de confiar. Então não é só, eu confio, eu creio que ele existe. Você crê, mas ele fala para abandonar o pecado. Não, mas aí ele entende meu coração, ele vai entendendo. Não é assim. Ele falou para a gente abandonar o pecado, ele já falou o que é certo e o que é errado. Então é Jesus. Nota-se aqui, meus amados, pode ver que em nenhum momento eu estou falando de religião, eu estou falando do caminho, que é Cristo. Ok? É Ele que vai te direcionar que caminho que você deve tomar, qual local que você deve congregar, as pessoas que você deve estar em reunião ali. Só que essas pessoas, esse local, ele precisa estar diretamente ligado aos ensinos de Jesus. Não é porque um lugar diz que tem Jesus, que prega Jesus, que verdadeiramente ele vai se basear nos ensinos de Jesus. E está lotado de lugares assim, e o próprio Jesus, os próprios apóstolos falaram sobre isso, que no finais dos tempos aí, dia após dia, cada dia mais que o mundo fosse próximo de acabar, o que ia acontecer? Ia surgir falsos mestres, falsos doutores, falando em nome de Jesus. Então, Estênio, como que eu vou conhecer se realmente aquele lugar fala de Jesus ou não? Lendo. É você também não se acomodando, só ouvir o que os outros falam, mas é você por si só buscar ter intimidade com Deus, através da palavra. A palavra, ela não está escondida, por isso que a Bíblia vai tratar a palavra de Deus como revelação, ou seja, já está revelado. Lógico que você pode até ter uma dificuldade às vezes com uma palavra ou com outra, mas meus amados, se você tem a intenção verdadeira de conhecer a Deus,
Ele vai te capacitar, como capacitou esses homens aqui. Ok? E nós vamos ver isso no texto. Então, eles estavam ali pregando esse verdadeiro evangelho. Quando eles estavam pregando o evangelho, né, que não é diferente de hoje, os religiosos, ok, com medo de perder ali. Então, os religiosos ali, que tinham medo de perder ali os seus adeptos, né, os seus membros, viram que Pedro e João estavam pregando uma doutrina a qual a Bíblia vai dizer que os que estavam ali eram saduceus. E saduceus acreditavam na ressurreição, né? E a maioria ali dos religiosos acreditavam. Então, o que eles estavam pregando era até verdadeiramente ali aceito pelos religiosos. Porém, a maneira com que eles pregavam, que os apóstolos estavam pregando, que Pedro e João estavam pregando, ia tirar a influência desses religiosos. Esses religiosos não iam poder mais enganar o povo. Entende isso? Então, por isso a importância, meu amado, de você ler a Bíblia. Por isso a importância de você meditar na palavra do Senhor. Porque quando no meio do povo de Deus surgir alguém que vai usar de meias verdades para te enganar, muitas vezes para abusar de você em alguma situação, seja ela financeira, seja a pessoa querendo que você fique ali porque ela de alguma maneira te favorece, por orgulho dela, porque muitos religiosos e líderes têm esse orgulho, né, de dizer o meu ministério, as minhas ovelhas, e na verdade nada é nosso. Mas olha a importância de nós verdadeiramente sabermos e conhecermos o Evangelho. Porque esses ministros, essas autoridades religiosas, eles sabiam no fundo quem era Jesus, né? Mas tinham medo de perder o poder, né? Tinham medo de Roma ali também entrar batendo pesado ali e eles perderem o templo. Eles iam perder todas as regalias que eles tinham através da religião. Então, naquele momento, eles ficam ali apavorados, porque eles veem que, além de Pedro e João terem pregado o Evangelho, eles tinham um testemunho e uma evidência. Que evidência? Aquela que a gente falou na live passada, que era o rapaz que era deficiente, né? Que era aleijado, paralítico, que Pedro curou ele no nome de Jesus. Então o milagre veio ali para ensinar, como eu já falei, sobre a pedagogia do milagre, que está no outro canal, está no outro vídeo, aí é só você acessar. Mas o milagre veio ali exatamente para chamar a atenção daquelas pessoas, e as pessoas ali serem alcançadas pelo Evangelho puro, que não tem segredo, né? E isso tem que ser o foco da nossa vida. Jesus vai voltar, Jesus é o Filho de Deus, nós temos que se arrepender dos nossos pecados, temos que através de Jesus confessar todos os dias, a todo momento que nós erramos, temos que pedir ao Senhor que nos transforme, temos que se dedicar às coisas de Deus, ler a palavra e entender o que Jesus está nos ensinando, aplicar nos nossos dias, ou seja, viver o Evangelho na verdade e na simplicidade que ele é. Mas eles estavam ensinando e proclamando ali, né, a ressurreição dos mortos, ou seja, Jesus ressuscitou, né? E o que chamava a atenção ali do povo que estava vendo é porque já tinha um milagre, já tinha acontecido um milagre, ok? Então eles tinham evidência, né? O poder do Espírito Santo, ele vai agir nas nossas vidas, não para que a gente possa se vangloriar, não para que a gente venha dizer que a gente tenha poder. Os milagres, os acontecimentos que Deus permite que nós sejamos instrumentos, ele vem para evidenciar a Jesus, vem para evidenciar a morte e a ressurreição de Cristo. Eu até falei muito disso, né? E os milagres que o Senhor Jesus faz, eles são perfeitos, ok? Eles não são desse jeito aí como eu já expliquei, né? Na live passada. Levanta aí. Aí a pessoa sai mancando lá e fala, milagre, levantou. E tá mancando, mas tá andando. Isso é milagre, é meio milagre. Não.
Você pode esquecer que o milagre, quando vem de Jesus, ele é perfeito. A pessoa vai levantar, vai andar, vai pular, vai saltar. E hoje a gente quase não vê. Por que a gente muitas vezes não vê mais milagres hoje? Porque a maioria dos líderes religiosos, a forma deles viverem não agradam a Deus, né? As pessoas procuram hoje tentar fazer milagres ou induzir milagres, né? Ou trabalhar nisso só para ter membros, só para a igreja lotar, né? Fazem aqueles esquemas de campanha só para lotar de pessoas. Mas o puro evangelho, e a pessoa que verdadeiramente é transformada, ela vai viver no evangelho simples e puro. E as manifestações vão acontecer principalmente se a pessoa que é o canal de bênção ali, ela entende que o milagre, entende no seu coração de verdade, ela entende que o milagre, as coisas que Deus faz, não tem nada a ver com ela não se vangloria por causa disso, ou vangloria, né? Ela não se vangloria por causa disso. Ela não diz, eu faço, eu aconteço, olha, vem aqui que amanhã vai ter milagre de novo. Não é assim. O poder do Espírito Santo é Ele que faz. E Pedro e João tinham essa consciência. Então o poder do Senhor transformava a vida das pessoas ali, o Espírito Santo fazia milagre, porque eles tinham no seu coração vazio dessas coisas do mundo. Muitas pessoas hoje falam até do Evangelho, mas o poder do Espírito Santo muitas vezes não impactam as outras pessoas, porque as pessoas falam sempre com um interesse. O interesse de ganhar almas não para o reino, mas de ganhar alma para ela, para a igreja dela, né? Para a religião dela, para ter seguidores, né? Então, com Jesus e em Jesus não é assim, né? E nós vemos um contraste com a igreja de hoje, né? Porque você vê que eles estavam ensinando ali o povo, proclamando, Jesus vai voltar, Jesus ressuscitou, né? E aí aqueles religiosos que tinham todo o poder, né? Que tinham o poder de influência, eles vão perder o posto. Nota-se que toda vez que nós vamos pregar o evangelho da verdade, o religioso ele se levanta, você pode perceber, porque ele tem medo de perder o poder, ele tem medo de perder que não é dele, as suas ovelhas, né? As pessoas que estão em volta dele, as pessoas que talvez ajudam ele de uma maneira financeira ou dá alguma coisa, e o evangelho não tem nada a ver com isso. Então a importância de nós entendermos o evangelho é muito clara, para que a gente também não seja enganado. E aí os religiosos se levantam ali, né? Os sacerdotes, a guarda do templo se levanta para prender Pedro e João. E aí, como já era noite, o que acontece? Eles deixam eles presos, né? Eles eram presos. E olha como que o Espírito Santo nos capacita em todas as circunstâncias. Porque pensa agora, você está ali pregando bem, falando a verdade, operando segundo a vontade de Deus, mas aí acontece uma situação horrível. Você está fazendo o bem e recebe o mal. Você agora vai ser preso, né? Muitas vezes vão falar mal de você, muitas vezes vão falar mal de você, né? Muitas vezes vão se levantar contra você, e quem geralmente vai se levantar é o religioso. Só que a Bíblia vai dizer que por mais que eles foram ali atacados, condenados, eles estavam cheios do Espírito Santo, e pessoas foram alcançadas pelo poder do Evangelho. E o Espírito Santo tem muito ministrado isso ao meu coração, irmãos. Que o poder do Senhor não tem se manifestado de verdade no Brasil, principalmente, porque os que estão como líderes, né? Os que estão como líderes, na sua grande maioria, não estou falando que tem pessoas servas de Deus, lógico que tem, mas a sua grande maioria está preocupado em ter a sua igreja lotada, em ter a melhor cadeira, o melhor microfone, em pregar, né, para esbanjar conhecimento, mas não tem como objetivo verdadeiramente viver o simples e o puro evangelho. Qual é o simples? Falando da ressurreição, falando dos poderes que Jesus tem, dos dons do Espírito, para que servem esses dons, né, dos atributos de Deus, das características que Deus tem, porque tudo bem, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor.
né? De buscar verdadeiramente ajudar o próximo, né? Porque nós vemos os apóstolos orando, nós vemos os apóstolos fazendo várias coisas, tem milagres, mas nós vemos eles também serem humanos, no sentido de o Espírito os capacitar também de ser cheio de bondade. Você nota-se quando eu falei do milagre que ele faz ao paralítico, a Bíblia vai dizer que ele ora e diz: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E ele ajuda. Quer dizer, há um entendimento ali, para nós que estamos lendo, que Pedro não só também dava ordem, mas ele colocava a mão na massa, ele ajudava. Jesus vai dizer quando separa de 2 em 2, né, quando ele está vivo ainda antes da sua morte, ele vai dizer: olha, vão de 2 em 2, para que quando um caia, o outro levante. E leve azeite, né? Ele fala: leve azeite, unja eles. Ore, mas unja. O que ele está dizendo? Não é que o óleo tinha poder, não. A concepção ali era que, tipo assim, ore pelos feridos, peça que Deus o cure no meu nome, no nome de Jesus. Mas não somente ore, cuide deles. Passe o óleo, porque o óleo naquele momento ali, para aquela cultura e naquele momento, era algo medicinal. Então Jesus nos ensina não somente a orar. Tem coisa que é assim, a oração, mas tem coisa que é a nossa ação. Cuidar de um ferido, cuidar de uma pessoa que está com um problema emocional. Então nós temos que também colocar a mão na massa, porque nós somos espirituais, mas vivemos no mundo humano. Então não adianta eu também, como um servo de Deus, dizer: eu vou profetizar aqui, e vou orar, e não sei o quê. E aí o irmão está passando uma necessidade ali, o cara não tem a coragem de abraçar, não tem coragem de dar uma cesta básica, né? Quantas igrejas eu tenho ouvido aí, pessoas dizendo: nós temos que comprar cadeira nova, tendo o exagero do consumismo, né? E de querer apresentar uma igreja muito mais cômoda para os seus membros do que verdadeiramente ajudar o necessitado. Não estou dizendo que se você tiver uma condição, você não possa ter uma igreja bonita, um local lá bonito, né? Com comodidade. Mas eu estou dizendo que o povo de Deus muitas vezes está sendo enganado, porque eles vão para um lugar que tem muito mais show e plateia do que verdadeiramente o Evangelho. E por que isso? Porque muitas vezes não leem e não se dedicam ao Espírito Santo de Deus. Então esses discípulos agora vão para a prisão, né? Só que eles fazem o bem e recebem o mal. Só que ali tem frutos. Então uma coisa que eu quero dizer para você é que de repente você está fazendo bem e em sua volta você está vendo as coisas vindo assim contrárias à sua vida. Mas saiba que se você fez isso com o coração verdadeiro, se você está fazendo isso para a glória de Deus, haverá fruto. Porque a Bíblia vai dizer que eles estavam presos, mas a mensagem que eles pregaram chegou ao número de 5.000 homens que creram, perto de 5.000. No dia, aí o que eu percebo? Pedro pregou lá atrás 3.000, agora 5.000. Quer dizer, olha como o Espírito vai capacitando esses homens, porque estão verdadeiramente dedicados ao Senhor, sem nenhum tipo de sentimento de querer membro, de querer pessoas, de querer domínio. Estão vivendo a mesma vida simples. Quantos líderes hoje não vivem mais uma vida simples? E aí o poder de Deus não se manifesta. O Espírito Santo falou isso aqui, claramente ao meu coração. Não se manifesta. Sabe por que se manifesta? Porque esses líderes, esses homens, vão pegar a glória para si mesmo. Não se manifesta, porque aí vão glorificar a si mesmo, dizer: olha, eu que fiz, eu sou com Deus, a igreja fulana não é. A gente já vê isso, irmãos. Então é momento de nós como líderes, nós como servos de Deus, nos desprender e viver uma vida mais simples. Quanto mais você lidera pessoas, você é chamado para um pastorado, você é chamado, mais simples você deve viver. Mais simples. No dia seguinte, as autoridades e líderes religiosos, os mestres lá, se reuniram no Sinédrio. E estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre,
né? Aqueles que já tinham ali condenado Jesus, que sabiam quem ele era, mas para não perder o poder falou que vamos matar esse Jesus aí, porque ele até, eu sei que a gente sabe, mas vamos perder o poder religioso, vamos matar. Quando você se levanta como voz profética no meio da igreja, quando você se levanta para pregar o evangelho da verdade na palavra, muitos religiosos vão te atacar. Muitos vão te atacar. Só que nós temos que seguir em frente e responder pelo Espírito Santo. Porque muitos também são atacados, mas não buscam o Espírito Santo e não respondem pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito. Ou respondem segundo a sua carne, ou muitos fazem o quê? O que muitos têm feito aí. Eu vou sair da igreja. Esse negócio de igreja aí, esse sistema religioso, esse negócio aí é o homem. Por isso que eu não quero mais ser evangélico. Por isso que eu não vou ser mais não vou mais na igreja fulana, na igreja ciclana. Aí você está voltando para trás, né? Aí você está abandonando o que Deus te chamou. Se você dentro de um processo que Jesus te chama, você está vendo que pessoas no nosso meio estão sendo enganadas por pessoas que supostamente são cristãos, e você está vendo o errado, Deus está te capacitando. Se Ele está te capacitando é para você sair da igreja? Não, Ele está te capacitando que é para você abrir os olhos daqueles que estão sendo enganados. Só que é muito mais fácil recuar do que bater de frente através do Espírito Santo. Quando eu digo bater de frente, através do Espírito Santo. Pregar o Evangelho, viver esse Evangelho. Hoje, Stênio, mas dá maior trabalho. Sabe por que dá maior trabalho? Porque você está buscando capacitação na sua força e não no poder do Espírito. Porque a Bíblia diz bem claro aqui, ó, que eles estavam praticamente contra os religiosos. Só que o Espírito Santo ia capacitando eles. Então aqueles que estavam ali, que tinham verdadeiramente perseguido e matado Jesus, vão perguntar assim para João e para Pedro: com que poder ou nome que vocês fizeram isso? Ou seja, que autoridade que vocês estão pregando? Vocês não são sacerdote, vocês não são ninguém. E galileus, né? Tão simples, humildes, sem nem muita instrução, indoutos, como a Bíblia diz, né? Com que autoridade vocês falam isso? Então, o religioso ali, as pessoas muitas vezes, quando a gente vai falar algo movido pelo Espírito Santo, elas vão querer pegar situações humanas, cargos humanos, aleluia, para querer nos intimidar. Eu sou doutorado. Não estou dizendo que é errado, tá, irmãos? Não está errado. Mas eu digo que as pessoas hoje elas se valem disso. Tanto que você vê hoje como que funciona. Um cara mata alguém, não fala o nome do cara, fala a profissão que ele é, ou se ele tem um cargo, ou se ele é isso. Então, por exemplo, uma pessoa que se diz pastor, estrupa alguém. O que a pessoa fala? O pastor fulano estrupou, né? Uma pessoa que tem o curso superior de advocacia, o advogado fez isso. Não, o advogado não, foi o ser humano, porque aí a gente põe todo mundo no mesmo plano, né? E aqui foi mais ou menos o que tentaram fazer com Pedro e com João. Olha, nós somos religiosos, nós somos doutores, Deus nos deu aqui toda a autoridade. Quem são vocês? Em que nome vocês estão fazendo isso? Muitas vezes as pessoas vão tentar apagar a autoridade que Deus pôs sobre a sua vida. E nós, de novo, não devemos responder segundo aquilo que queremos, mas devemos responder pelo Espírito Santo. E se nós, no momento antes de respondermos, né, nos concentrarmos ali, o Senhor vai nos dar capacidade, que foi o que deu para Pedro e para João, porque aí Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, é o texto que ele está dizendo. Então Pedro não se levanta pela sua voz, pelos seus argumentos. Pedro se levanta cheio do Espírito Santo. Então a resposta dele vai ser pelo Espírito Santo. Olha que coisa fantástica. Olha como que o Espírito Santo nos capacita. Então, se você está passando uma dificuldade na sua vida, meu irmão e minha irmã,
Se alguém está te afrontando, se situações muitas vezes vêm aí para paralisar a sua vida com Cristo e em Cristo, antes de responder, procure ouvir o Espírito Santo. E aí o Espírito fala ao meu coração, Estênio, mas muitas vezes ele diz para mim não falar nada, então não fale nada. Isso é uma das características que Deus também nos ensina. Tem momento que a gente não deve falar mesmo, não fale nada. Ah, mas a pessoa vai ficar me cutucando, seja humilde em relação a ela, diz, olha, eu não vou falar nada neste momento. É que muitas vezes, irmãos, a carne grita, a gente quer falar, ainda mais se a gente acha que a gente está certo ou se a gente está certo. Mas quem disse que mesmo a gente estando certo, a gente tem que falar em cima dos nossos argumentos? Não, é guiados pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que nos capacita. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer, olha o respeito e olha o espírito de humildade, de serenidade, de uma pessoa reta, de uma pessoa que mesmo sendo ofendida, presa, olha como que ela responde de maneira assim, guiada mesmo pelo Espírito, né? De maneira mansa, mas de maneira objetiva, não olhando para si, mas sendo cheia do Espírito. Olha a resposta de Pedro. Ele diz assim, autoridades e líderes do povo de Israel e de Jerusalém, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado e sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí está curado diante dos senhores. E é este Jesus, a pedra que vocês rejeitaram, que os construtores rejeitaram, que se tornou pedra angular. Olha a resposta. Quantas vezes, irmãos, no nosso meio nós somos atacados e nós respondemos pela carne. Estênio, eu estou certo, mas quem disse? Você pode estar certo, mas se não for a resposta que o Espírito quer mover na sua vida, está errado. Olha a bondade, olha a serenidade de Pedro. Ele está dizendo assim, irmãos, é isso que ele está dizendo. Está dizendo, irmãos, a autoridade, ele está reconhecendo a autoridade do sacerdote. Em nenhum momento ele falou assim, é um falso profeta, um idiota. Não, ele fala assim, autoridade, vamos lá, nós estamos aqui, temos que prestar esclarecimento de um ato de bondade que nós fizemos para com uma pessoa que estava aleijada. E quanto a fatos, não há argumento. Ele estava aí precisando de ajuda, nós os ajudamos, fizemos uma bondade com ele. Aliás, em nome de Jesus, nós realizamos esse ato de bondade, mas foi o Senhor que fez, não fomos nós. Mas nós estamos aí, estamos respondendo por um ato de bondade. Vocês estão nos acusando de fazer o bem. É isso que ele está dizendo. Mas a resposta, meu irmão, não é atacada. Você pode ver que não é brigando, não é com pesar. É guiado pelo Espírito Santo, porque ele capacita. Só que muitas vezes, irmãos, nós não deixamos isso, né? Nós damos mais vazão à carne. E como faz isso, Estênio? É buscando a Deus, irmãos. É sendo sincero diante dele. É tendo intimidade. É se dedicando ao Senhor. É uma postura de mudança. Então eu fico imaginando Pedro dizendo, olha, nós somos chamados aqui, autoridades e povo de Israel, para testificar de um ato de bondade que foi feito com esse rapaz, que inclusive nem fomos nós, foi o próprio Jesus. Sabe Jesus? Aquele que vocês crucificaram, aqueles que vocês mataram. E aí você vê que parece que o ar de Pedro, em alguns momentos, é de arrogância, mas é a autoridade do Espírito. E muitas vezes o cristão também ele não consegue entender essa diferença do que é autoridade e do que é arrogância. Porque a autoridade Deus vai nos dar, viu, irmãos? E é bem parecido para quem assim não tem intimidade com isso, quando Deus nos levanta com a autoridade, porque é o próprio Deus
falando através de nós. Então você vê que Pedro tem uma hora ali também que o tom deve ter, né, sido firme. Ele está dizendo, ó, lembra Jesus, e ele frisa Jesus de Nazaré. Por quê? Porque o nome Jesus naquela época, glória a Deus, meu irmão abençoado, Jesus tinha vários. Inclusive no capítulo anterior que Pedro diz assim, olha, vocês libertaram lá um assassino, o nome dele, isso foi apagado, em algumas traduções até tinha, depois apagaram. O nome dele era Jesus Barrabás, né? Por quê? Porque o nome Jesus era comum, porque era o enviado, o escolhido, Salvador, né? Então o próprio nome Josué é muito parecido, né? Que é Yeshua, Joshua, é bem parecido, tem até o mesmo sentido. Então ele fala Jesus de Nazaré. O que ele está dizendo? Aquele lá, ó, que vocês falavam que era imprestável, que veio de uma terra pobre, que vocês julgavam que não era nada, que vocês diziam que ele não tinha nenhum, não era ninguém. É aquele lá que vocês crucificaram, que vocês mataram. Ele ressuscitou e eu sou testemunha disso. Essa é uma das coisas, o principal e a primeira característica de uma pessoa que verdadeiramente aceitou a Jesus é testificar que Jesus está vivo e que ele volta. Se isso não tem uma ardência no seu coração, se isso não faz sentido de verdade no seu coração, você verdadeiramente ainda não foi convencido pelo poder do Espírito Santo. Você sabia disso? E lógico que o Espírito Santo ele quer nos convencer, mas assim, um verdadeiro cristão ele tem isso como base na vida dele. Jesus vai voltar, Jesus está voltando, Jesus é o Filho de Deus. Agora, se na sua vida eu vou lá buscar Jesus para ele me dar algo, vou lá buscar Jesus por causa da campanha, vou lá buscar Jesus porque ver se ele me cura, se ele cura a minha filha, olha, não tem nenhuma alternativa, né? Como alguns até pregadores dizem, olha, vem aqui que Jesus vai fazer hoje um milagre, vai ter a campanha, vem aqui que Deus tem uma palavra tremenda para a sua vida, para mudar teu cativeiro, para mudar a sua história, tudo na terra, né? Tem muitos pregadores que fazem isso. Esse Jesus aí é o Jesus que todo mundo engana o povo aí com Jesus. Não. Jesus ele quer transformar o seu caráter, é a sua vida. E as outras coisas tem? As outras coisas vêm, mas não é o principal. Vai lá na igreja hoje que Deus tem uma palavra para mudar seu cativeiro, para mudar seu casamento. Não. Vai lá hoje, porque Jesus ele quer curar a sua vida. Ele quer renovar o seu caráter, ele quer transformar. Aonde tem pecado, ele quer limpar. Aonde você tem deficiências no seu caráter, ele quer transformar. Aonde você mente, ele quer transformar você para não mentir mais. Aonde você falava mal do outro, você não fala mais. Aonde o dinheiro era seu Deus, agora o dinheiro não vai ser mais seu Deus. Você vai até usá-lo e vai usar ele até com mais capacidade, ajudando o próximo, investindo em pessoas, ajudando os mais necessitados. É uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não é uma vida dedicada, a minha vida dedicada a mim, é minha vida dedicada aos outros. É o poder que capacita, é o poder que nos salva, mas nos capacita para a gente ir dando fruto e para a gente ser encorajado a pedir perdão, encorajado a ser transformado, encorajado a confessar os nossos pecados. Sabe aqueles pecados cabeludos íntimos, dos íntimos, aquele que você esconde, você não conta para ninguém? Nós, pelo Espírito Santo, nós somos encorajados, nós somos convencidos. Então Pedro responde pelo Espírito. Irmãos, coisa boa é quando nós aprendemos a responder àqueles que nos atacam pelo Espírito Santo. Porque o que acontece? Eles não têm argumentos. Por quê? Por que é bom responder pelo Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele conhece a outra pessoa que está do outro lado. Então você vai responder principalmente não para atacar aquela pessoa, mas para confrontar ela. E a palavra de Deus, quando sair da sua boca para confrontar aquela pessoa que era sua inimiga, ela vai tomar um choque
tão grande da palavra, que por mais que ela ainda continue no pecado, continue numa vida errada, o Espírito está trabalhando na vida dela. Porque fica pensando agora na cabeça desses religiosos agora. Imagina o que eles sentiam. E com certeza algum desses aqui provavelmente deve ter se convertido. Talvez alguns não, mas eu creio que alguns devem ter se convertido. Porque vamos ver a resposta dos religiosos? Daqueles que atacavam os servos de Deus? Olha lá. Diz assim, ó. Então, os chamando novamente... perdão, é antes. No verso 15. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio. Isso é, os religiosos. E começaram a discutir perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre. É notório e não podemos negar, é um milagre. Ou seja, o que eles disseram para nós e o que eles falaram, o que eles fizeram e falaram condiz. Então a gente não tem argumentos para falar com essas pessoas. E por mais que eles tinham todo o conhecimento, toda a teoria, conheciam toda a lei, eram tidos como religiosos, o Espírito Santo capacitou aqueles que eram simples, aqueles que verdadeiramente se dedicaram a Deus, de coração. Porque capacidade nenhuma tinham esses, capacidade que eu digo humana, em relação aos que eram doutores da lei. Olha o que a Bíblia vai dizer. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, uma pessoa vai reconhecer que você é servo de Jesus através do quê? Do Espírito Santo que age em mim. Porque o Espírito Santo que age em mim e age em você, ele vai nos dar o quê? Capacidade, ele vai nos dar coragem, ele vai nos dar intrepidez, ele vai nos dar sabedoria. E é uma sabedoria que não agride o outro. Pelo contrário, leva o outro a ter um choque, a ser confrontado. E uma coisa fantástica, quando nós respondemos assim, nós não nos sentimos melhores do que o outro. Pelo contrário, nós nos sentimos no lugar que nós somos, pó e cinza. Nós sabemos que nós estamos tirando de lá da nossa carne para responder pelo Espírito. Olha que coisa fantástica. Quando nós respondemos pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito, eu estou tirando a minha carne de lado, a minha vontade, eu estou julgando ela. Eu estou dizendo assim: quão imundo, impuro eu ainda sou. Mas sabendo disso, eu não vou responder pela minha vontade, eu vou responder pelo meu Espírito. Eu automaticamente estou dizendo para Deus: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, me capacita. Senhor, eu preciso ser guiado por Ti, porque eu por mim mesmo, as minhas respostas, elas vão ser inúteis. Eu estou me colocando no lugar de humildade, e de humildade verdadeira, porque eu estou dizendo que sem o Senhor me guiar, sem o Senhor me converter, sem o Senhor me capacitar, me fazer entender as coisas, sem Ele nada eu sou. Então uma pessoa, quando ela larga a carne dela, as respostas que ela podia falar de maneira humana, e ela responde pelo Espírito, automaticamente ela está mostrando o quê? Que ela está sendo reverente à vontade de Deus, que ela está dizendo: Senhor, eu não sei nada, o Senhor sabe tudo, então opera em mim. Então uma pessoa dessa, ela não vai se vangloriar quando ela responder pelo Espírito Santo, porque ela automaticamente já se colocou na mesma situação que o outro. Que situação? De pecador, de carnal. Com a única diferença é que eu sou filho, o outro talvez ainda não é, porque não aceitou Jesus, ele é só criação. Mas todos nós somos pecadores. Agora, a questão é como você vai responder diante do pecado. Olha que coisa fantástica. E vendo a coragem desses, eles ficaram admirados. Por quê? Porque quando nós falamos pelo Espírito Santo, admira mesmo, porque não somos nós, irmãos. É o próprio Deus falando através de nós. É somente através do Espírito, como meu irmão Robson está dizendo aqui. Ó. Não dá para falar. Eu posso até ter argumentos que parecem ser verdade, ou até que é.
Mas é eu falando, eu não mudo ninguém. Aleluia. Mas o Espírito Santo que age em mim e que quer agir através de mim, através de você, ele muda, porque a resposta não tem argumento. Quem vai dar argumento para Deus? Porque é o próprio Deus falando através da sua vida. Então você vê que o processo de nós nos reconhecermos que não somos nada e deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida é muito importante. E esses homens eram cheios do Espírito Santo. Pedro não podia dizer assim: olha, no nome de Jesus eu curei aí, fiz bondade com esse rapaz aí, Deus me usou. Vê se não é o discurso do religioso hoje. Deus me usou, agora você vem me atacar? Aqui é servo de Deus, rapaz. Aqui andou com Jesus. Aqui é assim, é assado. Eu sou servo de Deus Altíssimo. Não é assim? Agora você já vê Pedro não, dizendo: olha, é assim, assim. Respondeu pelo Espírito. E aí os religiosos ficaram: meu Deus, como que a gente vai fazer aqui? Que é verdade, eles têm eles têm simplicidade, falam pelo poder do Espírito, testemunham que Jesus é o Senhor, e não só testemunham, porque eles evidenciam através da maneira que eles vivem, e ainda o poder que há neles faz milagres. Como que a gente vai? E aí a Bíblia vai dizer então que chama eles. Então, chamando eles novamente, ordenaram-lhes que não falassem, não ensinassem mais no nome de Jesus. Quando nós falamos do Evangelho, vai vir pessoas assim: ó, isso aí tá errado, não quero que você fale, não quero saber esse negócio de religião não. Aí vai dar essa desculpa: não quero saber de religião, cada um tem a sua. Eu não falo de religião, eu falo de Cristo, que é o caminho, a vida e a verdade. É o caminho, a vida e a verdade. Então Pedro diz assim, aliás, mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo. Aos olhos de Deus, nós obedecemos o Senhor ou a Deus? Outro fantástico ensino que Deus nos ensina por esta palavra. Se nós temos, pelo Espírito Santo, a consciência de que uma determinada ação que nós vamos fazer vai agradar a Deus, eu vou me preocupar com o homem ou vou me preocupar com Deus? A quem eu tenho que agradar? A Deus ou ao homem? A quem eu devo, nesse momento agora que nós aceitamos a Jesus? Eu devo à carne ou ao Espírito? Eu tenho dívida para com a carne ou para com o Espírito? É para com o Espírito. Estênio, mas a carne treme. Lógico que treme. Viver em Cristo, irmão, é o tempo todo dando mais força ao lado espiritual, a minha vida espiritual, guiado pelo Espírito, que a carne. E essa luta está relatada na Bíblia em muitos lugares. A carne milita contra o Espírito. E você quer saber se você está fazendo a vontade de Deus? É você não responder pela vontade sua, é responder pela vontade de Deus. E como que eu vou saber isso, Estênio? Cada dia mais se alimentando da palavra, lendo o Evangelho, meditando na palavra, buscando, como eu disse lá em Salmos, né? Estar assim, sempre com seus irmãos em Cristo. Não que a gente está fazendo diferença das outras pessoas, não é isso. Mas você precisa estar no meio de pessoas e no meio de pessoas que buscam a Deus, que falam do Senhor, que oram, que tem ali. Eu estava falando isso, acho que até o meu irmão Robson viu aí, o quanto as pessoas hoje, elas cristãs, eu estou falando de você cristão, que se diz cristão, o quanto o cristão hoje ele não tem paciência de falar de Deus. Quantos amigos, cara, eu vejo a gente falando assim de Jesus, ele sai, ele não aguenta, você vê na cara dele, ele fala: só Jesus, você fica falando de Jesus toda hora, esse negócio de Espírito Santo, esse negócio de Deus, da Bíblia, não sei o que. Irmãos, eu sou cheio do Espírito, eu vou falar das coisas de Deus, irmão. Em tudo eu vou ver o Senhor, cara. Em tudo eu vou ver o Senhor. Em tudo o Senhor vai me trazer aprendizado segundo a vontade dele.
Agora, uma pessoa que se diz cristã, ela não fala da Bíblia, ela não fala das coisas de Deus, ela não fala das coisas que o Senhor fez na vida dela, ela não consegue ter um retorno de alguma coisa que acontece e falar, poxa, Deus está aqui, olha como Deus fala que isso aqui não é para fazer. Ela não consegue, então ela não é cheia do Espírito Santo, ela não é preenchida do Espírito Santo. Em Salmos, né, tem vários textos, Isaías também, vários textos dizendo o quê? Conte aí, ó, os bem-feitos do Senhor, adore o Senhor, fale do Senhor, edifique as suas maravilhas, né? Glorifique as suas maravilhas. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai falar do quê? De carro do ano, do futebol. Não estou dizendo que você não pode até comentar algumas coisas, mas, cara, grande parte da minha vida vai estar envolvido com o Espírito Santo, vai estar envolvido com Deus. Em tudo eu vou ver o Senhor. Eu vou usar o Face para a glória de Deus, eu vou usar o Facebook para a glória de Deus, eu vou usar o YouTube para a glória de Deus, eu vou jogar a capoeira e fazer a capoeira para a glória de Deus, eu vou ter uma família para a glória de Deus. Não adianta eu querer ir para outro caminho, porque eu estou cheio do Espírito, o Espírito está me preenchendo. Então eu vou fazer tudo no meu trabalho, vai ser para a glória de Deus. Então, eles proibiram ali, ó, não vai falar de Deus não. E você pode ver que conosco é a mesma coisa. Quando nós começamos a falar de Jesus Cristo, seja no nosso trabalho, e não digo só falar, a nossa postura, né? Porque você vê muito aqui da postura de Pedro e de João. Então assim, quando a nossa postura muitas vezes segundo a vontade de Deus, nós colocamos em prática, as pessoas vão tentar nos silenciar, seja um religioso ou até mesmo com uma pessoa do mundo. Vai dizer, eu quero só falar de Jesus. O negócio de Jesus está da hora. Então as pessoas vão tentar nos silenciar. E quanto mais nós estivermos cheios do Espírito, mais Deus vai nos capacitar a responder a essas pessoas pelo Espírito e não pela nossa vontade. O cristão hoje, de maneira geral, ele não consegue mais defender a sua fé, porque ele quer colocar argumentos que muitas vezes não são bíblicos. Até porque ele não lê. Então como que ele vai defender a fé dele se ele nem conhece o próprio Deus? Como que ele vai defender? E quando eu digo defender, não é que eu preciso defender a Deus, não. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Como que eu vou argumentar com outra pessoa que tem uma visão totalmente deturpada do Senhor? Como que eu vou debater com ele? Como que eu vou explicar a ele se eu mesmo não conheço? Como que eu vou fazer isso? Porque o Espírito Santo capacita, mas capacita aquele que o busca, que alimenta-se na vida espiritual. Não é do céu. Vem aí, Espírito Santo. Não. Os apóstolos andaram, foram 3 anos. Praticamente 3 anos. 3 anos e meio. E ainda, depois que eu preguei em Atos dos Apóstolos, depois ainda da ressurreição de Jesus, Jesus ainda fica com eles mais 40 dias falando do reino. Então teve ali intimidade com Jesus. Agora, será que nós, e você que está assistindo, e quem vai assistir, será que nós estamos tendo verdadeiramente intimidade com o Senhor? Porque a intimidade com Ele é fatal, a gente precisa ter. Principalmente se nós entendemos quem é Jesus. Como eu li aqui, ó, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado ao homem, pelo qual devemos ser salvos. É Jesus. Se eu entendo quem Jesus é, eu quero mais. Aí a Bíblia vai dizer assim: podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos? Pedro e João falando. Quem está cheio do Espírito, irmãos, você vai deixar de falar daquilo que você viu na sua vida e que você ouviu através da palavra? Das experiências que você teve com Deus? Daquilo que o Espírito Santo está te ensinando? Eu vou deixar de falar, eu vou deixar de expressar. Sendo que quando as pessoas é do mundo e ela pega uma vertente do mundo que ela acredita que transforma a vida dela, ela defende com garra e com toda a vontade. Você que é capoeirista sabe disso. Quantos capoeiristas dizem: a capoeira é meu amor, a capoeira é minha vida, ela liberta, ela é isso, ela é aquilo. Sem a capoeira eu não posso viver.
E o que é capoeira diante de Deus, amados? Não é nada. Não, a música é minha vida. O que é a música diante de Deus? Não é nada. A capoeira é transformadora. Não. Deus é transformador. E Ele pode usar a capoeira como ferramenta. A música é transformadora. Não. A música não é. Deus é transformador. E Ele pode usar a música como ferramenta de transformação. Olha como que o ser humano ele troca as virtudes, né? Os atributos que Deus tem pelo próprio Deus. Assim começa a surgir algumas loucuras aí, né? Então Deus mexeu o mar, então tem lá o Deus do mar. Não tem nada a ver, é Deus que mexeu o mar. Se Ele quer, Ele faz. Não tem ninguém lá responsável, subgerente. O único que tem autoridade é Jesus. Então você vê aqui claramente, amados, que quem está cheio do Espírito Santo, como que pode deixar de falar o que vê, das experiências que tem com Deus, das revelações que a Bíblia traz, dos ensinos que o Espírito Santo nos transforma? Não tem como. E aí a Bíblia vai dizer, depois de mais ameaças, eles deixaram ir, pois não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que foi curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. E aí eu volto de novo. Olha o milagre perfeito. Milagre verdadeiro de Jesus. Ele é perfeito. Como eu disse aqui, está na outra live, mas eu vou dar uma pinceladinha. O milagre para esse homem trouxe a ele autonomia. O milagre para esse homem trouxe restauração da sua saúde, restauração a ele, à sociedade, ele ia poder voltar a trabalhar, ser independente. O milagre a esse homem trouxe transformação. Entende isso? Um milagre original de Jesus, um verdadeiro de Jesus, não esses fabricados. Ele vai trazer para mim transformação, edificação. Não tem como alguém receber um milagre de Jesus e não mudar de vida. Porque o milagre ele vem para transformar, ele vem para nos ensinar. E aí você vai ver o quanto é importante nós buscarmos a Deus. E eu vou terminar aqui, porque essa parte eu vou até explicar um pouco mais lá na frente, mas eu vou dar um porque tem contexto aqui. E aí você vai ver que quanto mais o Espírito Santo operava na vida dos apóstolos, mais eles se submetiam à vontade de Deus e buscavam Ele em oração, porque queriam um relacionamento, amados. Ouve o que eu estou dizendo aqui. Os apóstolos, eles oravam a Jesus não como obrigação, e sim porque eles queriam conhecer mais a Deus, queriam ter mais relacionamento com Deus. Depois que eles foram presos, foram ameaçados, né? A Bíblia vai dizer que quando eles foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes, os religiosos, tinham dito. E ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Olha lá, não tem divisão, não tem contenda. Não tem, poxa, Pedro foi usado por Deus e eu aqui não fiz nada. Nossa, aí Pedro se sentindo porque os fariseus lá bateram nele. Ai, João se sentindo, não tem contenda. Eles ficam alegres pelos irmãos. Não tem espírito de divisão. Não tem sentimento de... Então juntos glorificaram a Deus. Isso é uma igreja. Juntos glorificaram a Deus. Levaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo Davi. Porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor
contra o seu ungido. Olha para quem eles estão dando glória, para Jesus e para o próprio Deus. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu servo Jesus, que ungiste. Olha, reconhece ele como Senhor e Salvador e o escolhido para salvar, o Filho de Deus. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Eles reconhecem que, por mais que pareça que tudo está fora do controle, até o mal cooperou para a vontade de Deus, porque da mão de Deus nada sai do controle. Da mão de Deus nada sai do controle. Olha que fantástico. Eles começam a entender. Olha como que é fantástico. Aí você vai pegar em João, quando ele lava o pé dos discípulos, Pedro lá falando, aí Jesus vai dizer o quê? O que eu faço agora tu não entendes. Tem coisas que Deus vai fazer agora que a gente não vai entender, mas o importante é confiar, porque agora ó, João está tendo entendimento, Pedro está tendo entendimento. Fala de fato, ele fala aqui: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo amado Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar, e estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Eu vou entrar nisso aqui mais para frente, mas o que eu quero dizer, olha de novo a humildade dos servos de Deus, né? Após terem sido usados corajosamente, terem feito milagres, não teve soberba, não teve arrogância. Pelo contrário, ao tempo todo os apóstolos reconheciam que a obra que eles faziam era pelo poder do Espírito Santo. Ser dependente do Espírito Santo. Ser dependente do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que é o poder que nos salva e nos capacita e nos dá coragem, nos encoraja. Quem faz o milagre é o estênio, não, é o Espírito Santo. E uma coisa interessante que eles dizem praticamente assim: olha Deus, o Senhor que está sendo afrontado, não nós. Nós somos aqui meros servos, estamos aqui para fazer a sua vontade. Mas considera o que eles estão fazendo. Aí ó, estão falando mal de ti, estão zombando de ti. Olha que oração perfeita. Agora a gente muitas vezes: ó Deus, estão me perseguindo aí, Senhor. Que é isso, Deus? Sou teu escolhido. Quando alguém te persegue, não está perseguindo você. Olha como a gente se sente tão importante, né? E a gente não é nada, cara. Que não é o evangelho que ensina hoje, né, irmãos? Hoje ensina que você é importante, você é o cara. Somos nada. Isso não é nada. Eu vi esses dias, me puseram, infelizmente, num grupo de teologia. E aí o cara diz: esse negócio aí desse evangelho que diz que a gente não é nada, que a gente... Não, a gente nasceu para vencer, nós somos isso, nós somos aquilo, não somos nada. Nós não nascemos para vencer, nós nascemos para adorar o Senhor. Nós nascemos para glorificar o Senhor. E toda pessoa que tem essa mente de nós somos isso, nós somos aquilo, somos poder de Deus, somos não sei o que, irmãos, é errado. Esse verdadeiramente não conheceu ainda a Deus. Não somos nada. Olha o que eles estão dizendo aqui: verdadeiramente o teu servo Jesus é filho de Deus. Nós estamos vendo isso, eles estão reconhecendo. Andaram com Jesus 3 anos e pouco, mais 40 dias, e eles estão mostrando que ainda não conheciam Jesus de fato. Porque quando eu estou dizendo de fato, por quê? Porque todos os dias Jesus tem algo para nos mostrar. Todo dia o Senhor tem algo para nos transformar. Cada dia o Senhor vai ter coisas. Por mais que a gente conheça a Deus e busque a Deus, irmãos, quem tem sede, ele vai aí, ó,
Ele vai nos ensinando, vai lapidando, vai nos transformando. Então ele diz aqui, ó, de fato Herodes, o povo se reuniu contra o Senhor para conspirar contra o teu servo. Em nenhum momento eles oram contra nós, Deus, que somos representantes aí do Senhor. Olha aí, faz justiça. Fala contra o Senhor, Pai. Eles estão se levantando contra o Senhor. Imagina, irmãos, fazer essa oração com o coração verdadeiro. Porque a gente não olha isso aqui, né? Eles estão falando com verdade, com sinceridade. Eles não estão falando de boca para fora. Eles estão dizendo, Senhor, estão perseguindo o Senhor ainda, ó. Estão falando mal de ti, não estão crendo no Senhor. Então nos capacita. Olha a vontade desses discípulos de fazer o Evangelho ser conhecido, de glorificar a Jesus, de fazer mais e mais a palavra do Senhor ser conhecida. A vontade do cristão verdadeiro é essa. Não é fazer isso para ganhar isso, para ganhar aquilo. Não. É ter a vontade de que o Evangelho seja expandido e pedir capacitação para o Espírito Santo para o Evangelho ser ministrado e ser aí cada dia mais aplicado. Capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Hoje o cristão, ele pede bênção, ele pede para prosperar na vida dele, ele pede para ter casamento, que não é errado. O errado é onde está seu foco. Agora, o cristão hoje, ele não pede para Deus capacitar para ele pregar mais o Evangelho, para ele sair da vida de pecado, para ele ser regenerado na área que ele tem dificuldade, seja prostituição, seja imoralidade. Ele não pede, Senhor, me enche, tira de mim o pensamento da imoralidade, o pensamento da arrogância. Senhor, me faz cada dia mais conhecer a Tua palavra. A gente quase não vê orações mais assim, né? Vem dar um testemunho, irmão. O testemunho que eu quero dar é que, sabe, Deus me deu um carro. Eu falo testemunho aí, o testemunho que eu quero dar é que, assim, o Espírito Santo hoje, eu bebia e eu parei de beber. Eu fumava, parei de fumar. Eu traía a minha esposa, mas agora eu me arrependi. Eu falava mal das pessoas e agora não falo mais. Testemunho isso? Credo. Olha, eu tinha pensamentos impuros, queria matar alguém e o Senhor me limpou. Eu perdoei fulano. Então, você vê a diferença dos homens de Deus, né? E é isso que o Senhor quer operar na nossa vida, porque o Espírito Santo é o mesmo, ele nos capacita. Aí a Bíblia vai dizer que depois disso eles ficaram cheios do Espírito Santo, cada dia mais. E isso que é interessante. Eu queria dizer uma coisa aqui. Você vai notar em Atos dos Apóstolos que toda hora assim, ficaram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito, aleluia, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aí o pessoal, principalmente alguns que têm a vertente pentecostal, nossa, eles ficaram cheios, então tremeu, e aí saiu rodando, e pulou, e teve avivamento, e falaram em línguas estranhas. Não falou isso não, falou que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Mas cheio do Espírito Santo é rodar, falar em língua lá, sair correndo, ficar Não, não é isso não. Ouça a palavra e medite. Cada vez mais eles ficavam cheios do Espírito Santo. Ou seja, cada vez mais o Espírito Santo os capacitava e eles sentiam a presença do Espírito Santo os preenchendo. Para que eles ficaram cheios do Espírito Santo? Para falar em línguas? Não. Para que eles ficaram cheios do Espírito Santo? Para rodar? Não. Para que eles ficaram cheios do Espírito Santo? Para sair gritando? Não. Para que eles ficaram cheios do Espírito Santo? Para ficar tchá, tchá, tchá? Não. Eles ficaram cheios do Espírito Santo com um objetivo. Qual que é? Ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos encher para mudar o nosso caráter, para nos preencher, para sermos testemunha de Jesus Cristo através da pregação do Evangelho. É para isso. Então esse negócio de o Espírito Santo me encheu hoje, eu rodei aqui, pulei.
E de mim, irmãos, se algum irmão achar que eu estou falando com zombaria, eu vou dizer para você, na sua linguagem, né? Na linguagem do pentecostal, eu sou batizado com o Espírito Santo, tá? Eu falo em línguas, tá bom? Foi um dos primeiros dons que Deus manifestou na minha vida. Só que isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ter um dom. Ser cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo me preencher cada dia mais, me encher cada dia mais. Para quê? Para o Evangelho ser pregado, para mudar o meu caráter. Não é isso? É isso, tá? Com todo o respeito que eu tenho aos amados. E aí de lá, depois que eles ficaram cheios do Espírito Santo, da multidão dos que creram, era uma mente e um coração. Ninguém considerava unicamente as suas coisas ou coisa alguma que possuísse seu, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Cristo, Senhor Jesus. E a grandiosa graça estava sobre todos eles, todos os apóstolos, as pessoas que estavam lá. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terrenos ou terras ou casas vendiam e traziam o dinheiro à venda, o dinheiro da venda, e colocava aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo as suas necessidades. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu o campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Eu vou finalizar aqui, eu vou voltar ainda nessa parte que tem muita coisa, mas eu estou finalizando o texto. Então, cheios do Espírito, aqueles que creiam, que acreditavam em Jesus, tiveram suas vidas mudadas. Aquele que tinha as suas coisas que eram sua, não consideravam mais sua, mas consideravam do reino, aleluia. Olha aí a mudança de caráter. Aquele que tinha um pouquinho, ele não considerava mais dele, ele considerava de todos os irmãos. Não tinha o espírito de egoísmo, mas o espírito do Senhor reinava em todos. Não era porque um era apóstolo e o outro não tinha cargo. Não, o espírito era em todos. Entende? O espírito era em todos. Era em todos. E todos se tratavam como irmãos, como servos, e se dedicavam unicamente e exclusivamente em buscar ao Senhor, em dividir o pão, em ajudar ao próximo, né? E ajudavam conforme a necessidade de cada um. E não era dividido igual, mas sim segundo a necessidade de cada um. Eu digo de novo, comunismo, né, que gosta dessa ideia de equidade, que esses cristãos aí não tem. Não, se os cristãos não têm, é porque infelizmente nem todos são cristãos. Pode falar que é cristão, mas não tem, porque Jesus e o Espírito Santo já nos ensina isso. O que é meu não é meu, passa por mim, mas eu vou aí, ó. E também vai chegando em mim, porque nós somos um corpo. Mas a gente não vê isso nas igrejas, Tênio. Então, querido, essa é uma das reflexões. Se você não vê, será que no lugar que você está, realmente Jesus está sendo pregado? Pensa nisso, sai dessa cabecinha oca, leia a palavra, se dedique ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai te capacitar. E também não vem com esse papo de, então vou sair da igreja porque é um sistema. Não, filho. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, Ele vai te capacitar, Ele vai te mostrar onde você tem que ir, Ele vai te direcionar a pessoas verdadeiramente de Deus, e isso vai ser acrescentado, porque o Espírito Santo ele não nos corta, Ele multiplica, Ele vai te colocar pessoas que têm compromisso com a obra de Deus. Agora o fato é que a maioria não quer mais se dedicar às coisas de Deus. A maioria está lá porque quer receber as coisas de Deus, mas não quer conhecer a Deus. Quantos servos que eu conheço aí de Deus, irmãos, que tá aí com as igrejinhas, às vezes não tem nem 5, nem 6 pessoas. E aí você vai ver essa igreja, ela prega a verdade. Aí a galera não quer a verdade, quer a campanha, os 12 dias, o carro, o rodopiar, né? Então,
Tá aí. E Deus está levantando pessoas assim como eu para pregar o evangelho da verdade. Para você que veja, que talvez diz assim, eu não sou crente por causa disso, Stênio. Então eu também não era por causa disso. Mas o Senhor me ensinou que se eu via isso, e se eu vejo isso, é para nós juntos pregarmos o evangelho da verdade. É para nós juntos, pelo poder do Espírito Santo, mudar essa vertente no Brasil. Mudar essa concepção. Não é para você correr e dizer, eu não quero ser crente. Eu não quero ser isso. Eu não quero ir na igrejinha, porque a igreja é sistema. Não é para isso. É o contrário. É para te capacitar. Para quando eu levantar pessoas assim, com essas heresias, a gente lá, pelo poder do Espírito Santo, falar, irmãos, não é assim não. E com ação não somente de falar, não somente de pregar, mas de praticar na nossa vida. Olha essa igreja, irmãos. Dividiam tudo, terrenos. Hoje tem igreja que tem terreno no nome dela. E às vezes o membro tá morando de aluguel, tá, né? Você já viu alguma igreja assim, dessas que proclamam o evangelho? Grande. Vender, por exemplo, os seus terrenos e falar, vamos pôr uma casa aqui para os irmãos, vamos fazer uma casa aqui, vamos passar o terreno para o nome do irmão aqui, que coitado do irmão, já está há anos aqui na igreja, não tem uma casa própria. Você não vai ver, né? Stênio, você está falando mal da igreja. Você está ouvindo o que eu estou falando. Eu estou dizendo bem claro que essas coisas não se separam e Deus está levantando pessoas exatamente para estar revertendo esse quadro. Não ficar fora disso. Ok? Porque se está da maneira que está no Brasil, é porque não levantou pessoas com autoridade, porque querem fazer no seu braço, porque não querem se dedicar ao Espírito Santo, porque só querem as coisas de Deus, porque não se dedicam, não se esmeram na palavra. É simples. Isso começa comigo aqui. O poder do Espírito Santo. Ele nos capacita, irmãos. E Ele tem chamado a gente, irmãos. Você que está assistindo, você que vai assistir, para ser diferença nessa terra, para verdadeiramente pregar e viver esse evangelho. Para trazer para a prática, guiado pelo poder do Espírito Santo. O Senhor tem ministrado ao nosso coração. E que nós venhamos sair da mesmice, irmãos. Que a gente venha viver o evangelho verdadeiro, da verdade. Venhamos cada dia mais nos colocar no lugar de quem verdadeiramente a gente é, para que o poder do Espírito Santo venha nos aperfeiçoar, venha nos renovar, venha nos transformar. Só reclamar não adianta nada, tem que fazer isso aqui, pregar, levantar, falar. Stênio, a maioria não vai querer saber disso, meu irmão. Eu estava meditando nessa palavra de Atos, né? Primeiro que Jesus diz que a porta é estreita. Começa por aí. Então não vão ser todos que vão ser salvos, né? É desejo de Deus que salve toda a humanidade, mas não vão ser todos. E Jesus diz que a porta é estreita. Então quer dizer que são poucos, né? Ou não são todos que vão entrar. Segundo, Ele chama quem Ele quer. É o poder do Espírito Santo que faz isso. Terceiro, a Bíblia vai dizer lá que no dia da festa de Pentecostes, se eu não me engano, são 3.000 pessoas que são convertidas. São 3.000 pessoas, ok? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Descendente, o Senhor disse, portanto Israel, o Espírito Santo. Isso, é isso mesmo, Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Estava tendo a festa de Pentecostes. Isso é fantástico, isso aí só Deus mesmo para assim clarear minha mente. Estava tendo uma festa. Você acha que era 3.000 pessoas que estavam ali? Você acha que era 4.000? Irmãos, eu creio que tinha bastante gente. Tinha bastante gente. Sei lá, umas 10.000, 5.000. O fato é que a grande maioria não se converteu, não. Que estava na festa, a grande maioria não.
Lógico que tinha tanta gente que aí, né, 3.000 se converteram, mas se converteram de verdade. O que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos pregar o evangelho da verdade, não vai ser a grande maioria que vai aceitar a verdade, não. É pouquinhos. Mas nem por isso os discípulos pararam ali de pregar. Vai ter momentos aqui que você vai ver que Felipe ele sai de uma multidão, vai pregar para um só, o Eutíquico. Então, Jesus não está preocupado com a quantidade, ele está preocupado se nós verdadeiramente somos cheios do Espírito Santo e vamos aí fazendo segundo a vontade dele. Então que você se dedique, irmãos, que você enxergue o que Deus quer fazer na sua vida e se dedique mais, porque o poder de Deus, ele nos salva primeiro e depois, todos os dias, ele vai nos capacitando, nos enchendo, nos encorajando pelo poder do Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Se dedique, busque, confesse os seus pecados, coloque Deus em prioridade na sua vida. Fale em nome de Jesus, confesse os seus pecados, coloque diante do Senhor todas as coisas. E eu garanto a você que o Espírito Santo irá te preencher. E cada dia mais nós seremos aí encorajados a viver o Evangelho e também a pregar esse Evangelho. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família e que o Espírito Santo de Deus possa inundar a sua casa, possa inundar a sua vida, possa aí fluir sobre a sua família, sobre a sua casa. E não desista. E aprenda essas lições aqui, porque o Senhor quer falar conosco a todo tempo e a todo momento. Que nós venhamos nos dedicar e venhamos buscar mais a transformação do Senhor. Deus abençoe, fiquem com Deus e a paz do Senhor.